Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos continuar o mistério da Grande Babilônia e de Jerusalém. Nesse vídeo aqui eu separei novos textos, novas conexões com textos, então vamos direto para o assunto. Esse daqui deve ser o vídeo número 6. Eu sempre vou deixar o número dos vídeos no comentário fixo e também na descrição de cada vídeo, a playlist e todos os links. Nós vamos ler bastante textos. E todos os textos que eu vou ler para vocês, eles vão aparecer na tela. Só que não vou mostrar os textos na tela para vocês. São muitos textos. Eu acho mais legal vocês acompanharem a minha leitura com imagens que vão aparecer aí na tela, algumas representando o que eu estou lendo, talvez uma música de fundo enquanto eu estiver lendo. Só para vocês conhecerem os textos, eu vou fazendo a conexão, os textos aparecem na tela e fica aí até eu terminar, até trocar de um texto para o outro. E depois eu pego todos esses textos e jogo no comentário fixo, tá bom? Vamos fazer leituras e ver qual foi o planejamento do Espírito de Deus para a gente entender o mistério da Grande Babilônia e a restauração de Jerusalém. Esse vídeo é mais apropriado para quem conhece as duas casas de Israel. Quem não conhece, fica muito difícil de entender esse vídeo. Até para quem conhece e tem o coração tardio para entender, fica difícil, mas vocês podem compreender. Então vamos recapitular alguns textos dos vídeos anteriores, Ezequiel 16, alguns textos, Ezequiel 17 e vamos prosseguindo, Ezequiel 20, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 38 e 39. Tem alguns textos que são longos, por isso que eu decidi não colocar os textos na tela, mas imagens, tá bom? Vamos lá. Ezequiel 16, do 53 ao 55, do 60 ao 63. Vai estar aí no canto da tela. Acompanhe a leitura. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Aqui vocês sabem, Deus está usando a parábola das três irmãs, Jerusalém no meio, Samaria ao norte, a casa de Judá ao sul, para falar que das abominações dela. Comparou Jerusalém até mesmo com a Grande Babilônia, como eu já falei, mas Deus promete restaurar a sorte das três, nessa terra aqui. Sem ilusão do alto, sem espiritualizar tudo, o que é literal. Verso 60, do mesmo capítulo. Mas eu lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Aqui o Senhor está falando de restaurar a sorte de Jerusalém, que foi pior do que Samaria e do que Judá, e ele fala muito de vergonha sobre Jerusalém, porque ela vai ser restaurada, e Samaria e Judá, as que entenderem a palavra como nós estamos entendendo hoje, e nós alcançamos a ressurreição, se fomos dignos de sermos chamados vencedores, seremos glorificados. Para reinar, na verdade, nós vamos ter acesso ao céu já, né? Mas desde a Jerusalém, por toda a terra. Só que a Jerusalém, ela vai ser envergonhada porque ela mesma vai ter filhos que não são glorificados. Vai ter um reino de sacerdotes lá, vai ter as 12 tribos literais. E isso que é a maravilha da leitura, dessa leitura com camada de revelação muito mais elevada. Porque muitas pessoas conheceram as duas casas de Israel e entenderam o que eu havia falado desde o Japão. Só que algumas pessoas colocaram a âncora e ficaram estagnadas, principalmente por causa de doutrina de homens. Mas a gente avança.
A palavra de Deus fala em Oséias, justamente Oséias capítulo 6, que é para a gente conhecer e não ficar ancorado. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em Oséias 4, 6, fala que o povo perece por falta de conhecimento. Quem conheceu as duas casas e pratica as coisas referentes às duas casas já não perece por falta de conhecimento. Mas a palavra não fala apenas para conhecer. Fala para conhecer e prosseguir em conhecer. Está falando para as duas casas. O que nós estamos fazendo hoje é prosseguindo em conhecer. Porque a tendência é que quando a gente conhece a doutrina das duas casas, a gente começa a espiritualizar tudo e tudo que a gente não entende, a gente pula. Agora a leitura que nós estamos fazendo, não, a gente não pula mais. A gente não invalida as promessas que Deus deu para a terra de Israel, para Jerusalém e para o povo judeu literal, como muitos pastores de cursos teológicos fazem. Anula tudo. Diz que Deus não tem mais compromisso nenhum com um judeu, com a terra de Israel. Acabou. Aquilo ali é uma grande Babilônia, foi gerado pela ONU, alguns chegam até a dizer isso, é um falso Israel. Na verdade, o único Israel de Deus é o espiritual e acabou. Erro. Isso é um erro grave. Ao passo que os pré-tribulacionistas, eu estava falando dos pós, os pré-tribulacionistas erram ainda mais, porque além deles não conhecerem as duas casas de Israel, eles fazem uma divisão que não existe na mente do apóstolo Paulo, e eles, sim, reconhecem que Deus tem uma promessa com o povo de Israel, com Jerusalém. Eles não anulam essa parte, mas eles anulam a parte espiritual. Deus não quer que você anule uma parte pela outra. Ele quer nos revelar os dois planos. E tem talvez centenas de textos para isso. Só que se eu ficar escolhendo somente os pontos que eu consigo explicar dentro da linha das duas casas para espiritualizar, aí eu me torno um espiritualista. Ou seja, tudo que eu não consigo explicar eu deixo de lado, o que eu consigo espiritualizar, eu busco os textos, eu mesmo já fiz isso, dentro da linha das duas casas de Israel, e não estava totalmente errado. Eu não estava enxergando camadas de revelações mais profundas. Tudo isso que eu estou falando aqui se enquadra naquilo que eu falei para os irmãos há algum tempo atrás, terceira casa de Israel. Na Escritura não aparece essa expressão, mas a ideia dela está dentro da Escritura. Não é como no caso de Trindade, que a palavra não aparece e a ideia também não aparece. São textos isolados que formam uma doutrina que se originou na Igreja Católica. Na verdade, essas expressões, terceira casa de Israel, é só ler o profeta Ezequiel ou o profeta Zacarias ou uma leitura mais fidedigna no profeta Isaías que você vê isso. Entenderam? Então aqui o Senhor já está falando algo que normalmente a gente não lê. Quem fala das duas casas de Israel não lê isso. Eles buscam apenas alguns textos aqui dentro só para comparar Jerusalém com a grande Babilônia. Os que têm a tendência malvada de fazer isso, porque isso é uma tendência malvada, né? E pronto, fogem para outros textos, são textos curtos. Nos vídeos anteriores nós lemos o capítulo inteirinho, ficou até grande o vídeo, mas eu busquei resumo também. Ok? Vamos para o próximo capítulo. Ezequiel 17. E cada leitura eu vou acrescentando mais informações para os irmãos. Características dentro do profeta Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel 17, verso 22. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a ponta de um cedro e plantarei do principal dos seus ramos, aqui é a principal cabeça mesmo, né? Dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. E produzirás ramos, darás frutos e será cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. À sombra dos seus ramos se aninharão a aves de todas as espécies. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Como eu disse no vídeo anterior, aqui tem a parábola das duas grandes águias e da videira. Depois que a parábola é explicada, o Senhor fala, eu também vou fazer isso. Vou pegar um ramo, vou levar, vou plantar, vai se tornar aqui uma videira grande.
E aqui a gente sabe que é o Senhor Jesus e o reino do Senhor é implantado não no céu, na terra de Israel. Nós vamos confirmando isso na leitura dentro do próprio profeta. No verso 24, daqui o próprio Senhor Jesus, que profetizou isso antes de se fazer carne, quando ele se fez carne, ele extraiu daqui uma parábola. Verso 24, de novo. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, e sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, disse e o fiz. Árvores aqui não são árvores literais. Está falando de homens. Óbvio que muitas coisas na leitura aqui são literais. Mas aqui não é literal. O Senhor não está falando com árvores. Embora as árvores vão reverdecer, sim, né? Vai ter uma sequidão antes, no tempo da grande tribulação, mas depois elas vão reverdecer. Ele está falando de homens. E o capítulo 17 vai nos preparar para grandes revelações no decorrer do livro, principalmente no capítulo 31 e 32, onde vai ter parábolas enigmáticas profundas a respeito do Egito e da Síria. E aqui mesmo foi da onde o Senhor Jesus tirou aquela... Não é uma parábola, é um ensino, né? Que ele diz que aquele que se exaltar, ele vai abater, e aquele que se humilhar, ele vai exaltar. Foi daqui. Então acompanha os textos aí na tela. Ezequiel 20, do 40 ao 44. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali me requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se alguém fosse ler, se alguém das duas casas fosse ler isso daqui, a pessoa já iria literalizar tudo. Principalmente quando chega no capítulo 40, onde tem sacrifícios, onde o príncipe do povo, que é o sumo sacerdote, que deveria no mundo espiritual ser Jesus, ali ele deve fazer sacrifício para si mesmo, deve se casar, na verdade ali ele tem mulheres, filhos, e não são coisas espirituais. Os sacerdotes ali da linhagem dos levitas, da descendência de Simei, de Zadok, eles devem cortar o cabelo como convém, não pode pôr roupa a ponto de suar. E tem muitas coisas que não são espirituais. Não existe ponto de espiritualização ali. Então, o que está sendo falado aqui nos ajuda a entender melhor o que está lá. Sacrifício de animais no milênio? Sim, sacrifício de animais no milênio. Fazendo referência a Cristo, à igreja. As nações vão ter que aprender isso, fazer da maneira correta. Ninguém vai mais comer carne igual come nesse mundo hoje. Já que as nações ainda poderão comer carne, comerão em nome do Senhor. Nenhum animal será morto só para abastecer mercados. É uma coisa tão linda, tão sublime, e as pessoas espiritualizam. Como se o escritor de Hebreus estivesse explicando esse ponto aqui na carta dele. Ele não está explicando isso daqui. Ele está explicando mistérios, enigmas, sombras, parábolas do Antigo Testamento, e por isso usou o tabernáculo de Moisés. Ele não usou o templo de Salomão. Não usou também, né? Não usou o templo, o tabernáculo. Na verdade, aqui é chamado de santuário, né? Que Ezequiel está falando para o povo. Vai ser construído isso daqui. Tem medidas todas, medidas certinhas, que não tem recado nenhum para ser construído. Outros profetas confirmam isso. Então aqui nós estamos lendo coisas literais. Não existe, porque se no milênio não for existir esse templo aqui, a Nova Jerusalém teria que estar na terra. E se ela estiver na terra, a Jerusalém de baixo tem que deixar de existir. E todas as nações que deixam de existir, o Apocalipse fala que é a Grande Babilônia. E Jerusalém não é Grande Babilônia. O próprio profeta está falando da permanência da Jerusalém da terra. Entende? Então aqui não tem nada espiritual. A prova disso... As provas disso é o que está no verso 41. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados,
e serei santificado em vós, perante as nações. Sabereis que eu, o Senhor, quando eu der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. O Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó a terra de Canaã aqui, onde está Jerusalém. Ele não jurou dar o céu. Só aqui você já vê que não é espiritual. Não tem como a Jerusalém, a nova Jerusalém, descer da terra, descer do céu para a terra. Porque Deus não levantou a mão para dar o céu para Abraão. Ele levantou a mão para dar, ainda ele falou, anda, norte, sul, leste, oeste. Toda essa terra eu vou dar para você. E o escritor, Estevão, ele disse em Atos, se não me engano, capítulo 7, que Abraão não herdou um palmo na terra. Ou seja, ele vai ter que ressuscitar para herdar a terra, junto com os que vão herdar também para reinar. Verso 43. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes e tereis nojo de vós mesmos. Imagine se isso daqui tivesse sendo prometido para a igreja. A igreja ressuscitada, glorificada, e agora eu vou estar me lembrando das coisas passadas e ter nojo. O Senhor Jesus falou que não haverá lembranças das coisas passadas. Claro que ele se refere a coisas que vão nos fazer ficar humilhados. A esposa dele não vai ficar humilhada. Aqui ele está falando para o Israel de baixo. Com toda certeza, né? A não ser que você queira receber essa palavra para você. Se você for ser digno de alcançar a ressurreição, for ser chamado de vencedor, aí você vai lá no milênio e vai sentir nojo de você mesmo. Por todas as vossas iniquidades que tendes cometido, sabereis que eu, o Senhor, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aqui ele está falando para um povo que vai estar vivo no final e que vai passar dessa terra para o milênio, vai chorar por alguém que chora por um filho unigênito. Isso é um choro de quem perde o filho. Não vai perder a salvação. Já explicamos isso, né? Não vai perder a salvação, mas vai perder o poder de ter o corpo glorificado, de reinar com Cristo. Eles vão estar subjugados. Por isso a vergonha, o nojo. Mas por eles não terem colocado a marca da besta, terem resistido firme até o fim, Deus vai se manifestar a eles e eles vão acreditar porque eles vão ver, assim como Tomé. Isso está acontecendo em Zacarias 12:14. Em Zacarias 13, as feridas nas mãos do Senhor está sendo manifesta para todos. Para todos os que precisam ver para crer. O único motivo deles ficarem vivos e herdarem a terra é para cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, e porque eles não colocaram a marca da besta. Eles resistiram até o fim. Muitos deles verão os seus familiares indo para cativeiro, para o norte e para o sul, verão as suas mulheres sendo forçadas e não se renderão à besta, nem que se eles tivessem que entregar a própria vida, entendeu? Mas eles não tiveram vida de sacerdotes. Tudo isso está implícito na leitura de Ezequiel, de Zacarias, do 12, 13 e principalmente o 14, destacando mais o 12 e o 14, está implícito. É impossível você ler e meditar e não chegar nessa conclusão. Porque se o Senhor Jesus está voltando em Jerusalém e os judeus estão sendo lá humilhados, chorando por alguém que chora por um filho unigênito, estão vendo o Senhor e por isso estão crendo, e cada família está chorando à parte, não pode ser a igreja. Claro que não é, porque são judeus. E eles estão restando na terra de Israel, ou seja, ela não foi destruída. Então, só por isso daqui você já teria que concluir o assunto. Racionalmente, com base bíblica, concluir o assunto. Mas vamos continuar. Agora vamos... Aqui apareceu 2 vezes Monte Alto, né? Monte Alto e Sublime. Ali toda a casa de Israel me servirá e eu vou receber os vossos sacrifícios, ofertas de manjares, aroma suave, etc. Tudo isso está acontecendo de Ezequiel do 40 ao 48, que é no tempo do milênio. Agora vamos em Ezequiel 23, do 45 ao 49. De maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras,
e as sanguinárias, porque são adúlteras, e nas suas mãos há culpa de sangue. Contexto. Contexto vocês vão ler em casa. Eu vou explicar esse capítulo em um outro vídeo, porque tem um enigma muito grande aqui das duas casas de Israel. Uma se chama Olá e a outra Olibá, certo? Olá é Samaria, Olibá é Jerusalém. Existe o porquê desses nomes. É uma parábola mais minimizada, não é como aquela de Ezequiel capítulo 16, mas é uma parábola incrível também. E aqui o Senhor está falando que elas serão julgadas. Agora, presta atenção na chave da leitura de coisas proféticas. A chave da profecia eu vou dar para você agora. Você vai conseguir discernir tempos através disso que eu vou falar. Presta atenção, elas vão ser julgadas como são julgadas adúlteras. As adúlteras são julgadas de apedrejamento, certo? Verso 46. E aqui diz que homens justos vão julgar. Justos vão julgar. Verso 46. Pois assim diz o Senhor Deus, farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. E os seus filhos e suas filhas matarão as espadas e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aqui ele está falando que vai julgar Samaria e Judá, homens justos vão julgar ela, mas ele não está falando da destruição da terra de Jerusalém, com a fumaça queimando pelos séculos dos séculos, como acontecerá com a grande Babilônia, em territórios que estão ao redor de Jerusalém. E na verdade em muitos lugares do mundo inteiro, como eu já falei nos vídeos anteriores. Ele vai julgar os pecadores de Samaria e Judá. Serão apedrejados, serão mortos. E aqui, esse acontecimento que o profeta Ezequiel está profetizando aconteceu tanto no ano 70, mas no ano 70 não se cumpriu tudo o que está escrito aqui. Como nós sabemos? Porque não foram homens justos que julgaram elas, e também Deus disse que vai deixar que homens justos julguem essas adúlteras, porque são grandes prostitutas. Grandes, a linguagem aqui de Deus é muito pesada. É uma linguagem que quem já esteve preso no mundo pornográfico entende. É pesado a linguagem de Deus aqui. Quando elas forem castigadas, as nações não vão andar conforme a sua luxúria. No ano 70, Jerusalém foi castigado e todas as nações andam conforme a luxúria de que Jerusalém andava no passado e até mais. Então, não se cumpriu isso daqui. Isso daqui vai se cumprir não no ano 70 depois de Cristo, mas no ano 70, porque existe 2 anos 70, né? No ano 70 depois de Cristo, e existe um ano 70 que é referente a 70 semanas do profeta Daniel. Nesse tempo, no finalzinho dessa semana, se cumprirá isso daqui. Entendeu? Como você consegue discernir os tempos? Por causa das coisas que Deus fala e você medita na história. Aí você consegue discernir os tempos. Para você comprovar isso que eu estou falando, nós teríamos que ler também Ezequiel 38 e 39, que você vai ver que esses eventos aqui estão acontecendo dentro de Ezequiel 38 e 39, mas Ezequiel 38 e 39... Jerusalém não está sendo destruída, e nem todos os habitantes dela. Para a gente conseguir concordância entre esses textos e o final do profeta, aspas, né? não é ainda o final, mas para a gente conseguir concordância, você precisa de outros profetas como Zacarias. É o que mais se destaca para conectar esses pontos, porque Zacarias mostra um povo judeu restando na terra de Israel. E outros profetas ajudam a confirmar também, se bem que Zacarias já deixa bem claro. E nós estamos falando do ano 70, né? Do ano 70 das 70 semanas. Então, profeta Zacarias, é o melhor profeta para isso. Todo ele foi profetizado dentro da linha das 70 semanas. Note que o perigo, irmãos, sempre está na falta de leitura, em leitura sem contexto. É claro que não tem como eu ler tudo aqui para vocês, senão seria melhor eu ler o profeta todo, eu narrar ele. Mas para narrar não dá para dar explicações. Então eu estou escolhendo
textos bem perto um do outro, aonde mostra que Jerusalém não vai ser destruída como a Grande Babilônia, e que a Grande Babilônia sim será destruída. Esse é o objetivo principal do vídeo. Então, Ezequiel, capítulo 24, do 12 ao 14. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor em ti. Esse verso 13, ele é muito importante, ele é lindo na verdade, porque ele já ajuda a derrubar uma das linhas mais porcas e nojentas evangélicas que estão por aí, o calvinismo. Além deles não entenderem nada das duas casas de Israel, nada das festas, nada do milênio, nada. Ainda eles torcem as coisas mais justas do Senhor, como salvação, obras, não entendem nada de graça e de lei, eles, na minha opinião, acredito que se você anda em justiça, tem pensamento justo, tu vai concordar, é a linha mais porca evangélica e é o povo mais ignorante dentro do evangelicalismo. Os calvinistas. Quando eu falo os calvinistas, em qualquer pessoa que você pensou aí na cabeça, que está na mídia ensinando, qualquer uma, Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, qualquer um deles, porcos, relaxados e serão julgados por Deus, por todas as abominações que eles falam em nome do Senhor. E eles falam abominações sim. Não é porque eles falam de santidade, lutar contra o pecado, o diabo fala isso. A moda do diabo hoje é falar de santidade. Mas eles torcem a palavra de Deus, serão julgados. E até onde eu sei, muitos deles perderão o milênio. Para serem salvos vai depender das suas próprias obras, as quais eles negam que tem que fazer. Podem perder a salvação, porque se tiverem obras ocultas, malignas, perderão a salvação, coisa que também eles negam. E fora do milênio, literal, que eles também negam, já vão ficar pela imundícia da fala deles. Certo? Então olha como é pesado, né? O profeta. Quando Deus fala, eu quis te purificar. Mas você não quis. Está escrito aqui, não é? Ficaria estranho, né? Um Deus doente, doentio. Ele quis, mas na verdade ele não quis. Ele quis, mas na verdade ele não deixou o povo. É uma coisa muito doida, irmão. Só na explicação deles que essa imundícia faz sentido, né? Aí o verso 14 diz, eu, o Senhor, o disse, será assim e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor. O verso aqui, onde está a instrução do vídeo, que deixa o vídeo mais objetivo, é o verso 13. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Ou seja, boa parte da ira de Deus, alguma porção da ira de Deus, vai cair sobre Jerusalém. Ele vai permitir. Tem textos falando em que Israel recebeu a ira de Deus. Só que ele não recebe o sétimo cálice da ira de Deus. Muitos que não colocam a marca da besta não recebem nenhuma das pragas, mas a própria Jerusalém, a própria terra, vai ter terremotos, vai ter fome, vai ter coisas... É grande tribulação como nunca houve e nunca mais existirá. Precisa falar mais alguma coisa? E quando isso acontecer, ela vai ser purificada. Mas Deus já falou antes, né? Por amor do meu nome, não por vocês. E ele vai continuar falando isso. Quando é para a igreja, o Senhor não usa essa linguagem. Você vai ter nojo de você vai se lembrar do seu caminho, vai ficar enojado. Sabe o que é ficar enojado? Você vai ficar envergonhado, vai saber que por isso que você foi em cativeiro, etc, etc. Vai acontecer isso com os que estiverem vivos. Aqui está a meditação da leitura. Os que tiverem morrido antes, eles vão ressuscitar no trono branco. E aí, dependendo das obras, ou serão condenados ou absolvidos. É um tribunal de justiça. Aqui já começa a entrar os vários paralelos com a Grande Babilônia. Na verdade, Ezequiel 26.
Ok? Ezequiel 26, do 1 ao 5 e do 11 ao 21. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Irmãos, só esse texto aqui já revela muita coisa. Acontece que o povo de Deus, ele não tem na mente a história do povo de Israel. Um pouquinho antes na história, Jerusalém era a glória de toda a terra, rainha de toda a terra. Todas as nações do mundo tinham paz e elas não iam para Tiro e Sidom fazer comercializações. Elas iam em Jerusalém ouvir a sabedoria do rei Salomão. Aí o diabo começou a pensar, como que eu vou derrubar esse homem? Um homem mais sábio do que todos que existiu. E nenhum depois dele vai existir. Claro, até Cristo. Porque depois de Cristo vem os apóstolos, vem a igreja. E sim, os apóstolos são mais sábios que Salomão. Mas até então, ninguém mais sabe que ele vai existir. Como eu vou fazer para derrubar esse homem? Será que 700 mulheres? Dá. Se não der, ainda eu coloco 300 concubinas. 1000. Acho que eu consigo derrubar esse homem. Virou o homem mais idólatra do que qualquer católico na face dessa terra. Salomão. Mas calma. Não vai se perder com essa multidão de herege que está no YouTube. Salomão foi salvo. Ok? Mostra a grande misericórdia de Deus. E mesmo depois desse grande pecado que ele cometeu, porque foi um grande pecado em vista do grande amor que Deus deu para ele, que Deus se manifestou a ele, né? Mesmo depois desse grande pecado, Salomão escreve um livro lindo que se chama Eclesiastes, no final da sua vida. Então, esse é o contraste aqui. Agora Jerusalém quebra e Tiro e Sidom se engrandece. E aí, a leitura que você vai ler do 26, Ezequiel 26 em diante, vai mostrar todos os comerciantes indo para Tiro e Sidom, trocando mercadorias. Até Jerusalém, Judá, Samaria vão lá trocar mercadorias. E aí sabe o que acontece? Eles vão se prostituindo. Todas as nações da terra se prostituem com Tiro e Sidom, porque ela faz um papel que reflete as nações hoje conectadas. Acontece que naquela época não tinha internet. Era navio nos mares e somente isso. Eles trocavam mercadorias. E se prostituíam, né? Porque a sedução do pecado era muito grande. Agora a palavra de Deus não alcançava mais as nações. As nações não queriam ouvir a sabedoria mais de Deus. Pelo contrário, Deus denuncia a casa de Israel de ter blasfemado, contaminado o nome dele entre as nações. Não por estarem falando o nome errado. Já viu gente tola fazendo isso? Tá aqui, ó. Blasfemaram o meu nome entre as nações. Porque não estava mais falando Yahweh, estava falando Jesus. Pegando esses textos. Não, eles contaminaram o nome do Senhor. Eles envergonharam. Qual é a palavra certa? Não é blasfemaram e contaminaram. É profanaram. Eles profanaram o nome do Senhor, por causa que as suas obras eram más e eles representavam a Deus. Então as nações blasfemavam de Deus por causa deles. Da mesma maneira, a santificação não ocorre quando você fala o nome correto. Ocorre quando você faz obras boas em nome do Senhor. E aí Deus é glorificado. Tá vendo como tem povo louco no meio da terra? Tem povo louco por aí. Então essa é a história, irmãos, que está sendo contada aqui. Entendeu? Então Tiro se engrandece. Ok, vamos continuar lendo. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó, e farei dela penha devastada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela servirá de despojo para as nações. Agora do 11 até o 21, mas tem algumas conexões que nós devemos fazer aqui, porque aqui revela a grande Babilônia. Lembrando, Tiro e Sidom reflete as abominações de hoje. Hoje,
Como é que eu posso falar isso? A Revolução Industrial, ela não acontece somente com a entrada de energia. É que com a entrada da energia, o mundo é alterado muito rápido. As fases da Revolução Industrial alteram o mundo muito rápido. Mas a Revolução Industrial já acontece desde Babel. Biblicamente é desde Babel. Historicamente, sem levar em conta a Bíblia, é quando os homens começam a ter mais conhecimento sobre energia, luz, começam a fazer o trem a vapor, etc. São as fases da Revolução Industrial. E a fase mais alta da Revolução Industrial, hoje, é o mundo tecnológico, é a internet das coisas. É a fase mais alta e ainda vai avançando, né, de pouco a pouco. Biblicamente, a fase mais alta da Revolução Industrial é quando os homens fazerem a marca da besta. A imagem da besta, né? Que controla a marca e tudo mais. Essa é a fase mais alta da Revolução Industrial. Ok, vamos lá. Com as unhas dos seus cavalos socará todas as suas ruas. O teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra, falando de Tiro e Sidom. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. As tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das harpas. Esse texto aqui já faz uma conexão bem rápida com Apocalipse 18:22, que diz assim: a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca mais se te ouvirá o ruído da pedra de moinho. Aí você pode dizer, mas não está parecido. Está parecido? E por que o aplicativo, o próprio aplicativo, nos dá essa conexão? Porque ele aproveitou as outras várias conexões que tem aqui e reconheceu que Ezequiel 26, quando fala da queda de Tiro, está profetizando a queda da grande Babilônia. Entendeu? Não foi só por causa desse texto. Farei cessar o arruído das tuas cântigas e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Tem lá em Apocalipse 18. Verso 14. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser o enxugadouro de redes. Jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Está falando de Tiro. Assim diz o Senhor Deus a Tiro. Não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os trapassados, quando eu fizer espantosa matança no meio de ti, todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Tem mais um paralelo em Apocalipse 18, do 9 ao 10. Ora, chorarão e se lamentarão sobre elas os reis da terra, que com elas se prostituíram e vieram em luxúria, quando vierem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. Ok? Esse texto vai fazer conexão com o que nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Por isso que o aplicativo já adiantou para a gente. Verso 17. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão, como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e teus moradores, que atemorizastes e todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer como os que descem a cova, o povo antigo, e farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Aqui Deus está fazendo um contraste entre a terra dos mortos e a terra dos viventes.
Porque enquanto a grande Babilônia cai e é destruída e os mortos vão para o Sheol, na terra dos viventes, principalmente em Jerusalém, haverá alegria. Verso 21. Farei de ti um grande espanto, e já não serás quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Mais um paralelo em Apocalipse 18, 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Já que nós estamos lendo um paralelo de Apocalipse, dentro de Apocalipse 18, que fala da queda da grande Babilônia, presta atenção no verso 19. Lançaram o pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíram navio no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Ezequiel 27 e 29. É muito difícil pegar os paralelos, irmãos. Então nós lemos em Apocalipse 18 o que está em Ezequiel 27. Verso 29. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão dos seus navios e pasmarão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Lamentarão lamentações sobre ti no seu pranto, levantarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como aqui estava reduzida ao silêncio no meio do mar? Apocalipse 18, verso 18. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Estamos falando da grande Babilônia, que o mistério aqui revela que é Tiro, uma das cidades da grande Babilônia. Lançarão pó sobre a cabeça e chorarão, e chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade. Muitas pessoas pegam o ai e o ai aqui e fazem uma conexão sem contexto com Ezequiel 16, sem contexto aspas, né? Porque de fato Jerusalém foi comparada com a grande Babilônia. Mas aqui a cidade está sendo destruída em fumaças, em tormentos. E tem pessoas jogando pó sobre a cabeça. Ou é o povo judeu que faz isso, rasga as vestes, né? Joga pó sobre a cabeça, ou é o povo islâmico. É óbvio que é o povo islâmico porque nós estamos falando da grande Babilônia, que boa parte dela Deus denuncia a dedo os países do Oriente Médio. Jerusalém ele compara a dedo, compara, mas ele muda o fim dela, de maneira que ela não pode ser destruída e ser reduzidas a cinza e jamais ter habitantes ali, porque senão não se cumpre as coisas que Deus tem prometido dentro do próprio livro. Entendeu? Olha só como é muito mais difícil e profundo estudar o mistério da grande Babilônia do que apenas ficar buscando o texto, tentando encontrar e justificar que é Jerusalém. Então, verso 19, Apocalipse 18, verso 19, continuando. Lançaram pó sobre a cabeça e chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Aí tem uma conexão no verso 20, que vai nos levar para outro profeta. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. A conexão nos leva para Jeremias 51, verso 48. Ó céus, os céus e a terra, e tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. É uma conexão direta. Só que qual é o contexto aqui? Dentro de Jeremias 51, você tem que ler o capítulo todinho na sua casa. Mas a conexão a gente pega do 47 ao 53. Diz assim: portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor.
Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. É um contraste, né? Como Deus fala lá em Apocalipse, como ela vos deu de beber no cálice, dá para ela em dobro agora. Verso 50. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor e suba a Jerusalém a vossa mente. Jerusalém não está falando do céu, está falando da terra mesmo, que ela venha em lembrança diante de vocês. Verso 51. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram os estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve gritos, e da terra dos caldeus o ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela a grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz. Vamos pular no verso 60 para resumir, porque é muita coisa, né? Verso 60, que é contexto imediato. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, não sobre Jerusalém, a saber, todas as palavras escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas essas palavras e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar que exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-los-á em uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras do Jeremias. Ok, aonde esse contexto nos leva? Apocalipse 18, 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Aí as pessoas esquecem a conexão de um contexto muito maior e fala que grande cidade, Apocalipse 11 é Jerusalém. Eu concordo com isso. Grande cidade. Então a grande cidade lá, a grande cidade aqui, então a grande cidade, então Jerusalém vai ter que ser destruída para todo o século. E o que nós lemos aqui até agora? É blá blá blá? E tudo que o profeta Zacarias diz. Então são conexões erradas que o povo está fazendo. Há conexões muito mais coerentes e profundas. Entendeu? No final das contas, se torna uma coisa simples. Deus comparou Jerusalém com a grande Babilônia para envergonhar ela. São camadas de revelações. As vestes da grande Babilônia, Deus comparou em primeira mão. Vamos colocar as vestes do sumo sacerdote. A roupagem do tabernáculo. Deus comparou. Mas depois, profeticamente, ele compara com a roupagem da Igreja Católica. E é mãe, então ela tem as suas filhas, né? A reforma é a filha, que de reforma não tem quase nada. Então Deus está falando coisas profundas. Mas o fato dele ter comparado não quer dizer que o fim que Jerusalém vai receber vai ser o mesmo fim da grande Babilônia. Porque afinal, o próprio profeta está falando que Jerusalém vai sobrar, vai restar. Vai ter moradores lá, vão ter obras lá. O próprio profeta. Então eu fiz essa conexão aqui com Jeremias. Na verdade, o Apocalipse 18 faz conexões com vários profetas. Vários. Jeremias, Zacarias, Isaías e vários outros. É muito trabalhoso você pegar todas as referências. E isso que a Bíblia está nos dando algumas. Tem vários pontos, textos idênticos que estão em outros profetas que a Bíblia não está nos dando a referência. Então, vai de lembrar, né? Vai de você estar ouvindo o profeta e falar: isso daqui está lá em Apocalipse 18. Mas não era Jerusalém? Vai de você ouvir e lembrar.
Irmãos, esse vídeo aqui ficou extremamente grande e não vai caber tudo em um vídeo só, né? Porque já deve ter chegado aí perto de 1 hora. Eu consegui falar tudo que tem em uma folha, em um papel. Mas ainda tem esse daqui, que é o número 2. E aí acabaria o estudo. No próximo estudo, nós vamos ler Ezequiel 28, alguns textos, Ezequiel 36, alguns textos, Ezequiel 37, nós vamos fazer uma leitura muito linda aqui dentro, Ezequiel 38 e 39. E aí nós vamos ver como Jerusalém, de fato, vai restar, vai ser santificada, vai se cumprir todas as promessas que estão aqui falando do povo literal. Sim. Agora, para finalizar o vídeo, e eu vou usar isso daqui também de introdução no próximo estudo, esse é o mistério do profeta Ezequiel. Ele está focando muito mais nas promessas literais, na terra de Jerusalém mesmo, nos sacerdotes rebaixados, ainda que o reino é unificado, todas essas coisas, né? Eu sei, é que tem coisas que vocês não entendem ainda, né? Por isso que eu estou falando assim. Mas Ezequiel está focando muito mais embaixo do que em cima. Isaías está focando muito mais em cima do que embaixo. Mas Isaías corrobora também com essas promessas, mas ele foca muito mais em cima. Ezequiel corrobora também com algumas alusões à Nova Jerusalém e aproveita para profetizar o povo glorioso. Essa é a grandeza da profecia. Vocês sabiam que tem muitos judeus que leem o profeta Ezequiel e entendem tudo isso que eu estou falando? Só que eles não conseguem ver a parte glorificada. Eles não conseguem e não vão admitir a vergonha que Deus vai trazer sobre eles e Jerusalém. Eles que não têm Jesus, ou seja, não têm o Espírito do Senhor, mas porque eles têm a Torá e eles parcialmente acreditam em Deus. Eu sei que João falou que quem não tem o filho não tem o pai, e quem nega o filho nega o pai. Mas, irmãos, o João está falando de um processo onde a pessoa chegou e apostatou. João está falando desse processo. Lembra que para muitos judeus lá na terra de Israel reconhecerem o filho, eles vão ter que ver o filho. Eles vão ter que ver coisas miraculosas feitas pelas duas testemunhas. Agora, tem judeus que eles apostataram mesmo, abandonaram o Senhor Jesus. Não querem mais saber. E tem judeus que nunca chegaram a reconhecer, porque lhes faltam luz, mas Deus está olhando as obras deles. Eles não estão metidos com Alá, eles não estão metidos com nenhuma outra coisa. E como o cristianismo envergonha demais e deixa muito a desejar na sua explicação, então fica difícil deles acreditarem. E ainda mais o diabo lançou mais um plano para prender eles e impedirem deles olharem para Jesus. O plano do diabo se chama a falsa pena, profetizada por Jeremias capítulo 8. O Talmud, esse livro é maldito, assim como é maldito o Alcorão. O diabo, ele conseguiu enlaçar o mundo, irmãos. Ele tem projetos de livros para deixar o povo no ateísmo, para impedir que o povo acredite, dê o primeiro passo para Cristo. Ele tem projetos em livros. Ele tem projetos para atrair a multidão para o islamismo. Ele tem projetos para atrair a multidão para o judaísmo e ficar preso no judaísmo. O Talmud ele é tão maligno que ele impede as pessoas de acreditarem até nos profetas. Quanto mais em Cristo. Para você acreditar em Cristo, você precisa crer nos profetas. E a maioria deles não acreditam nem nos profetas. E Deus permitiu isso, porque eles têm a Torá. Se realmente eles acreditassem na Torá, eles não acreditariam no Talmud. Esse é fato, eu já falei sobre isso no canal através de vários vídeos. E o diabo ele tem projetos, planos executados dentro da igreja evangélica para impedir o povo de entender essas coisas que eu estou falando e atrasar a mentalidade, o crescimento, o conhecimento do povo de Deus. O calvinismo, o adventismo, são projetos do diabo, embora tenha pessoas consideradas filhas de Deus em ambos os lugares. Infelizmente o conhecimento ele conseguiu travar por causa de doutrinas de homens. E tudo isso já foi profetizado que aconteceria. Mas nós temos a lei, os salmos, os profetas.
O Novo Testamento completo está aí, na nossa mão. Se a gente vai se meter com o livro de Ellen White, com o livro de Calvinismo, isso é escolha nossa. Deus apenas avisou que aconteceria essas coisas. Compreenderam? Ok, então, judeus sem o Espírito Santo conseguem compreender isso que eu estou falando, coisas que nós, os cristãos, com o Espírito Santo não conseguimos compreender, por causa da barreira teológica. É o negacionismo bíblico. Você fala, mostra, mas eles negam. Não sabem explicar. Você pensa que eles sabem explicar isso? Eu queria ver alguém num debate comigo, explicando esses textos para mim. Não os que eles escolher. Eu escolho para eles e falo, explica. Tá aqui, explica para mim. Eu queria ver o que eles vão explicar. Negacionismo bíblico. O diabo criou isso. Isso é fato no nosso meio. Mas Deus, quando Ele abre os nossos olhos, nos revela a palavra de Deus, Ele nos faz entender tanto o que está em Ezequiel, focando nas promessas para o povo de Israel, que não vai ser eliminado, não vai ser aniquilado, Jerusalém não vai ser aniquilada, e aproveitou para profetizar coisas espirituais sobre isso. E você sabe, o judeu que me ensinou as duas casas de Israel, há muitos anos lá no Japão, ele me falou que eu era um escolhido, foi o que ele me falou, eu era um escolhido para manifestar essas coisas para a casa de Israel, para Efraim. E ele acredita em tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu fiquei 1 ano tentando contrariar ele por causa do judaísmo. Ele torcia alguns pontos da carta de Paulo. Nem esse judeu brilhante nas escrituras se safou daquele laço judaico de torcer as cartas de Paulo e querer levar as pessoas para o judaísmo. Tipo ensinando de Sião, ele tinha umas características assim. Porém, ele tinha o brilho de ensinar e acreditar essas coisas aqui e provar para a gente. E ele me falou muito dessas coisas aqui. Eu lembro, porque eu não tenho nada gravado, não dá para provar, mas muita coisa ficou na minha cabeça. E hoje, eu estudando, eu vi que ele estava certo em muitas das coisas. Ele estava errado na parte judaizante. Que eu tenho que voltar às raízes hebraicas de Samaria, da casa de Israel. Ele misturava essas coisas. Existe um povo também que usa da doutrina das duas casas de Israel de maneira errada para te atrair para o judaísmo. E assim, muitas pessoas que acabam tendo contato com a mensagem das duas casas de Israel pelo caminho errado, acabam achando que todo mundo ensina a mesma coisa. Tem até pastores no YouTube que conheceram essa mensagem e porque eles têm mau caráter, e eles têm mau caráter mesmo, eles misturam, me colocaram como se eu fosse os mesmos judeus que misturam as coisas, entendeu? Que quer substituir a igreja, etc. Como se eu ensinasse a coisa por carne e por sangue. Nunca falei isso. Mas tem judeus que falam, ensinam errado, entendeu? Então é isso. Deus quer que a gente entenda os dois planos, tanto literal como espiritual. Porque se não existisse o plano literal, nós nem poderíamos acreditar nesses textos que nós lemos e vamos continuar a ler. Nem poderíamos acreditar, porque não tem como espiritualizar. Por isso que a gente não usa. Você percebeu que durante todo o tempo que eu falei das duas casas de Israel para vocês, eu nunca li esses textos? Porque eu poderia ler um texto ou dois, onde aparece duas casas, casa de Israel e casa de Judá, para conectar. Mas o contexto eu não conseguia explicar. Então eu pulava. E já que a pessoa também não lê, então ela não percebe. Entendeu? Mas depois que eu passei a ouvir o profeta, passei a me ligar mais. Eu falei, não, tem algo errado. Está faltando muita coisa. E de fato estava faltando. Então você não pode ser, como os judeus, todo literalista, ou tudo como alguns gentios, né? Aspas, estou falando judeus e gentios só para vocês entenderem. Espiritualizarem tudo. Não podem. Isso aqui que eu estou falando é tão importante que eu vou regravar essa ideia aqui mais trabalhada em outros vídeos à parte. Porque isso é o que dá introdução para você ler o profeta Daniel, o profeta Ezequiel. Essa é uma característica fortíssima que Deus está profetizando
toda a restauração da casa de Israel e da casa de Judá literal, porque vai haver as 12 tribos literais, embora nós que conhecemos as duas casas de Israel, sabemos, né, que a casa de Israel foi espalhada entre as nações, então a identidade se perde, aí Deus chama os gentios para entrarem, existe toda essa conexão. Mas no profeta, Deus está falando de tribos literais, e quem vai designar isso vai ser Deus. Ele que vai designar, ele que vai restaurar isso daí. E no milênio elas vão ter terras para se cumprir as coisas que eram para ter se cumprido no passado, né? Israel vai alcançar as nações, vai cumprir o papel, porque Satanás estará preso, vai alcançar as nações. O reino de Cristo, quando você consegue visualizar ele mesmo, como vai ser, irmãos, é uma coisa muito linda, profunda, é realmente um reino. Como que você olha os adventistas visualizando o reino? É uma coisa muito pobre e injusta. Como você vê os calvinistas visualizando o reino? É uma coisa extremamente pobre, injusta e porca. Sinceramente, se o que os calvinistas pregam de Deus e de Cristo e do reino fosse a verdade, eu iria migrar para o islamismo amanhã mesmo, porque Alá seria mais justo. É uma raça porca. Eu tenho nojo da doutrina calvinista. E você vê que eu falo de boca cheia, né? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus odeia a doutrina calvinista. E isso, Deus nos deu isso daqui, porque é processo de restaurar as verdades do Senhor. Compreenderam? Então vou parar aqui. Agora eu queria que vocês deixassem os comentários para eu ver que vocês entenderam. E a gente tem a parte 2 do vídeo, aonde vou dar também uma leve introdução para a gente ler os textos. Mas ela vai ficar menor. Tá bom? Não esqueça de seguir também a playlist. É uma playlist que eu estou fazendo vários vídeos, né, lendo. E tem muito para falar sobre o profeta Ezequiel. Estou bem focado nele agora. Estou escutando ele sempre. Acabo, volto e escuto, mesmo que está enjoado, e permaneço escutando. E para ficar mais profundo tem que ouvir outros profetas também, né? Mas eu estou focando mais em Ezequiel. Tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.